Nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro, graças a Deus, terá o seu início, e bons jogos logo de cara serão disputados na rodada de estreia. Como fazemos em todo o início de Campeonato Brasileiro, nas próximas semanas, alguns vídeos relacionados à competição serão publicados, e para hoje vamos listar o jogador mais baixo e o mais alto de cada time da Série A de 2025. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. O Atlético Mineiro, temporada passada, chegou na última rodada com chances de cair para a Série B, mas fazendo o dever de casa, escapou terminando na 12ª posição, conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana. O jogador mais baixo do elenco do Galo é o meia atacante Bernard, que, revelado pelo próprio Atlético, está no clube desde o ano passado. Aos 32 anos, ele mede 1,64 m de altura. O mais alto é o goleiro Everson, que desde 2020 vem defendendo o Atlético. Aos 34 anos, o goleiro, que também é um bom cobrador de faltas, mede 1,92 m. O Bahia, em 2024, teve bom desempenho na Série A, quando ficou a competição inteira na parte de cima da tabela, e no fim das contas conseguiu cumprir um de seus objetivos, que foi conquistar uma vaga na Copa Libertadores, terminando na 8ª posição. No elenco do Bahia, o jogador mais baixo é o volante Sidney Duarte, que é revelação das categorias de base tricolor. Profissional desde 2023, aos 18 anos ele mede 1,68 m de altura. O jogador mais alto é o goleiro Ronaldo, que desembarcou no Bahia justamente nessa temporada, vindo contratado do Atlético Goianiense. Aos 28 anos, ele mede 1,94 m. O Botafogo é o time a ser batido em 2024, já que é o atual campeão tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Tendo início desconfiado em 2025, os torcedores e seu proprietário John Textor, segundo suas próprias palavras, só começam a levar a sério o ano a partir do início do Brasileirão e da Libertadores. A conferir. São dois os jogadores mais baixos do plantel botafoguense, sendo eles o meia-atacante Savarino, de 28 anos, e o atacante Arthur, de 27, com ambos medindo 1,68 m de altura. O jogador mais alto é o recém-contratado zagueiro Jair, de 20 anos, que, revelado pelo Santos, mede quase 2 metros de altura. O Ceará, campeão estadual em 2025, retorna à disputa da Série A após terminar na 4ª colocação da Série B de 2024. O primeiro objetivo do Vozão é não ser rebaixado, e em demais escalas, o próximo é uma vaga na Copa Sul-Americana e, quem sabe, uma vaga na Copa Libertadores. O jogador mais baixo do elenco é o atacante João Victor, que aos 20 anos foi promovido ao time de cima em 2021, mas fica entre o time profissional e o de base. Sua altura é 1,68 m. O jogador mais alto é o goleiro Bruno Ferreira, que está no Ceará desde 2023. Aos 31 anos, ele mede 1,97 m de altura. O Corinthians viveu fortes emoções no Campeonato Brasileiro de 2024, já que ficou muitas rodadas na zona de rebaixamento, mas dando uma verdadeira arrancada, conseguiu se classificar para a Copa Libertadores ao terminar na 7ª posição. Dentre todos os jogadores do elenco do Timão, o mais baixo é o lateral equatoriano Diego Palacios, que aos 25 anos está no Corinthians desde o ano passado. Pouco jogando, já que é reserva, ele mede 1,69 m de altura. Há muitos jogadores altos no Timão, e são dois os que medem 1,96 m, o goleiro Hugo Souza, de 26 anos, e o zagueiro Gustavo Henrique, de 32 anos. Ambos estão no Corinthians desde o ano passado. O Cruzeiro, na reta final do Brasileirão passado, deixou escapar uma vaga que parecia certa na Copa Libertadores de 2025, e no fim das contas terminou em nono, confirmando presença apenas na Copa Sul-Americana. Com o elenco que vem se modificando e se reforçando a cada ano, o jogador mais baixo do elenco cruzeirense é o atacante Dudu, que desembarcou no clube nessa temporada, e aos 33 anos ele mede 1,67 m de altura. O jogador mais alto é o goleiro Cássio, que desembarcou em Belo Horizonte temporada passada, e já sendo um veterano de 37 anos, ele mede 1,96 m de altura. O Flamengo iniciou bem a temporada de 2025, já que foi campeão de 2 títulos, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. E no Brasileirão passado, o clube terminou na 3ª posição, somando 70 pontos. Um dos candidatos ao título, o jogador mais baixo que vai jogar o Brasileirão de 2025 pelo Flamengo, é o atacante Michael, que aos 29 anos mede apenas 1,66 m de altura. O goleiro Rossi está no Flamengo desde 2023 e, medindo 1,95 m de altura, é o mais alto dentre todos os jogadores do plantel. Rossi possui a mesma idade que Michael, 29 anos.
O Fluminense na Série A de 2024 ficou um bom tempo na zona de rebaixamento, chegando até mesmo a segurar a lanterna por várias rodadas. Mas após a chegada de Mano Menezes, o time reagiu e conseguiu escapar na 13ª posição, beliscando ainda uma vaga na Copa Sul-Americana. O jogador mais baixo do elenco tricolor é o lateral Samuel Xavier, que aos 34 anos mede 1,66 m de altura. Samuel Xavier está no Fluminense desde 2021. O jogador mais alto é o goleiro reserva Gustavo Ramalho, que, revelação do próprio Fluminense, mede 2 metros de altura. Aos 22 anos, ele foi promovido ao time de cima em 2021. O Fortaleza, em 2024, protagonizou a melhor campanha de um time do Nordeste na era dos pontos corridos, já que terminou na 4ª posição somando 68 pontos e ainda por cima, em dado momento, chegou a liderar o campeonato. No elenco tricolor, o jogador mais baixo é o atacante venezuelano de 19 anos, Kevin Andrade, que medindo apenas 1,63 m de altura, é o segundo jogador mais baixo dentre todos da Série A. O jogador mais alto é o goleiro reserva, Alderniton Soares, que no clube tem o apelido de Magrão, e aos 24 anos ele mede 1,97 m de altura. No Fortaleza, desde o ano passado, ele é revelação do Palmeiras, mas também atuou emprestado ao Rio Ave de Portugal. Por conta dos vários problemas que o Rio Grande do Sul enfrentou em 2024, a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro foi comprometida, com o clube tendo vários jogos adiados e ficando impossibilitado de treinar, e no fim das contas terminou na 14ª posição. É o volante Dodi, que desde o ano passado está no Grêmio, o jogador mais baixo do elenco, com ele aos 28 anos medindo 1,69 m. O jogador mais alto é o goleiro reserva Thiago Beltrame, que aos 21 anos é revelação da base gremista. Não só do elenco do Grêmio, mas dentre todos os clubes da Série A, Thiago Beltrame é o mais alto, medindo 2,3 metros. Assim como o Grêmio, o Internacional também teve jogos adiados e teve planejamento comprometido devido às enchentes que prejudicaram o Rio Grande do Sul. Só que o Colorado conseguiu se recuperar melhor em relação ao maior rival e terminou na 5ª posição, confirmando presença na Copa Libertadores. É o lateral argentino Alexandro Bernabé, que está no Inter desde o ano passado, o jogador mais franzino do elenco, com ele medindo 1,69 m de altura. Bernabé atualmente está com 24 anos. Aos 27 anos é o goleiro Ivan, o jogador mais alto do plantel, com ele medindo 1,96 m de altura. No Inter desde o ano passado, Ivan é opção no banco de reservas. O Juventude na Série A de 2024 fez o que se esperava do clube, que era conseguir escapar do rebaixamento, e a posição final na tabela foi a 15ª. Para 2025, o objetivo é o mesmo, o de se manter na Série A. Contratado justamente em 2025, é o atacante Sebastião Enio, o jogador mais baixo do elenco, com ele medindo 1,68 m de altura. Revelado pelo Botafogo, Enio, aos 24 anos, temporada passada defendeu o Amazonas. O jogador mais alto é o goleiro reserva Zé Henrique, que aos 20 anos mede 1,99 m. Revelado pelo Palmeiras e com experiência no futebol de Portugal, o goleiro desembarcou no Juventude em 2024. O Mirassol vai estrear na Série A em 2025 e o acesso do clube na Série B de 2024 foi garantido na 3ª posição. Comemorando o centenário esse ano, o Mirassol vai tentar de tudo para permanecer na elite e não se juntar a Coritiba e Atlético Paranaense como clubes que caíram para a Série B em pleno ano do centenário. Com um elenco repleto de jogadores conhecidos e experientes, o mais baixo dentre todos é o atacante Cleison, que aos 30 anos mede 1,66 m de altura. O zagueiro Luiz Gustavo, de 32 anos, é o mais alto do elenco, com ele medindo 1,94 m de altura. Com passagem por clubes como Chapecoense e Bahia, Luiz Otávio defende o Mirassol desde 2023. O Red Bull Bragantino só escapou do rebaixamento no Brasileirão do ano passado apenas na última rodada, e para isso teve que vencer o Criciúma, e como bonificação os jogadores receberam uma bela premiação pela salvação. Com o elenco repleto de jogadores jovens, é o volante Gabriel Giroto, o jogador mais baixo do elenco, e aos 32 anos o rodado Gabriel mede 1,70 m de altura. Revelado pelo Fluminense e com experiência no futebol europeu, é o zagueiro Eduardo Santos, jogador mais alto do Bragantino, com ele medindo 1,96 m de altura. No clube desde 2023, o jogador atualmente está com 27 anos. O Palmeiras é um dos favoritos ao título em 2025, posição que em todo o campeonato é intitulado. No Brasileiro do ano passado, o Verdão teve grandes chances de ser campeão, mas a sorte e a competência estavam do lado do Botafogo, com o Palmeiras terminando com o vice-campeonato. Recém-contratado é o atacante Vitor Roque, o jogador mais baixo do elenco, com ele aos 20 anos, medindo 1,72 m. É sempre bom destacar que Vitor Roque é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O jogador mais alto é o goleiro reserva Matheus Oliveira, que revela da base palmeirense, mede 1,99 m. Tendo acumulado um empréstimo ao Portimonense de Portugal, Matheus atualmente está com 22 anos.
O Santos retorna à Série A em 2025, com o clube em 2024 tendo passado pela Série B e mesmo com algumas dificuldades, conquistou o acesso sendo campeão. O clube contará nesse campeonato com o badalado reforço de Neymar, pelo menos até o meio do ano, mas esperamos que ele renove e fique por mais tempo. E Jefferson Soteldo, atualmente com 27 anos, é o jogador mais baixo não só do Santos, mas de toda a Série A, com ele medindo apenas 1,60 m de altura. O jogador mais alto do plantel santista é o goleiro Gabriel Brazão, que aos 24 anos mede 1,92 m de altura. Brazão foi contratado pelo Santos em 2024 para disputar posição com João Paulo. O São Paulo em 2024 ficou o campeonato todo na primeira metade da tabela, sempre no bolo dos clubes que brigavam por vaga na Libertadores, e com o objetivo sendo cumprido, terminou na 6ª posição e se garantiu na fase de grupos. O meio-campo Marcos Antônio foi contratado pelo Tricolor em 2024, vindo de empréstimo da Lazio, e aos 24 anos ele é o jogador mais baixo do plantel, com sua altura sendo 1,66 m. O jogador mais alto é o goleiro reserva Iwan Navarro, que profissional desde 2021 mede 2,2 m de altura, sendo o segundo jogador mais alto de toda a Série A, e o Wong atualmente está com 23 anos. O Sport retorna à Série A após 3 edições ausente, e o acesso na Série B de 2024 foi garantido após terminar na 3ª posição. Não retornar para a 2ª divisão é o primeiro objetivo do Leão, e o que vier depois disso é lucro. E na minha opinião, eu até acho que o Sport vai se manter na elite e beliscar uma vaga na Sul-Americana de 2026. É o atacante Gustavo Maia, de 24 anos, o jogador mais baixo do plantel, com ele medindo 1,67 m de altura. Revelado pelo São Paulo e tendo atuado no Náutico em 2024, Gustavo Maia desembarcou na Ilha do Retiro nessa temporada. É o experiente zagueiro Antônio Carlos, o jogador mais alto do elenco, com ele aos 32 anos medindo 1,91 m de altura. Tendo jogado 2024 pelo Fluminense, o zagueiro foi contratado nessa temporada pelo Sport. Diferente de outras edições, o Vasco em 2024 fez um campeonato sem grandes sofrimentos. Isso porque o clube não teve que chegar nas rodadas finais ameaçado de rebaixamento, e terminando na 10ª posição, beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana. Contratado em 2024 vindo do futebol mexicano, é o atacante Jean David, nascido no Chile, o jogador mais baixo do plantel, com ele medindo apenas 1,63 m de altura, o que o deixa empatado com Kevin Andrade do Fortaleza como o segundo jogador mais baixo de toda a Série A, atrás apenas de Soteldo. O jogador mais alto é o goleiro reserva Felipe Gabriel, que aos 19 anos é cria da base Cruz Maltina, e filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, ele mede 1,96 m de altura. O Vitória no Brasileirão de 2024 até que brigou contra o rebaixamento, mas após trocar de técnico conseguiu reagir e se manteve na elite, terminando na 11ª posição e ainda por cima retornando à disputa da Copa Sul-Americana após muitos anos. O jogador mais baixo do elenco é o meio-campo Mateuzinho, que aos 27 anos mede 1,65 m de altura. Ele está no Vitória desde 2023. Emprestado pelo Flamengo, o jogador mais alto do elenco é o atacante Carlinhos, que aos 28 anos mede 1,95 m de altura. Bastante rodado, Carlinhos foi revelado pelo Corinthians em 2016. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também o que você achou nos comentários.